Como eu disse há pouco, né, o Júlio lá do Mamonas Assassinas, né, naquela situação em que ele vivenciou 12 horas antes o avião ter sofrido o acidente, e depois o avião sofre de fato o acidente, ele acaba falecendo nesse evento, e assim como os seus companheiros. Alguém perguntaria, ele poderia ter mudado essa situação? Poderia. Como ele tinha sido avisado daquela situação, se ele não tivesse entrado naquele avião, seguramente ele estaria entre nós nesse momento. Mas por que será que ele, mesmo assim, resolveu encarar aquela viagem, né? Porque o avião era o avião do grupo, um avião que se deslocava facilmente para os lugares onde eles iam normalmente fazer shows, e entendeu ele naquele momento que era a melhor coisa a fazer, seguir naquele avião, talvez até nem acreditando naquilo que ele mesmo teria reproduzido naquela imagem que todos nós pudemos observar. Esse fato se deu, só para lembrar, em 1996. E passado tanto tempo, ele serve de referência para que a gente possa pensar sobre esse tema nesse momento. Na premonição, a informação que está sendo passada, ela pode ser muito precisa. Ela pode dizer claramente qual é o momento que vai acontecer aquilo, ou não. Ou pode simplesmente determinar que vai acontecer com aquelas pessoas, mas sem precisar hora, lugar e assim por diante. Tudo isso, sem dúvida, tem a ver com o desenvolvimento que essa pessoa tem, o desenvolvimento espiritual, eu estou falando. Esse desenvolvimento espiritual que permite que quanto maior for o seu desenvolvimento e a sua concepção, seguramente você vai ter condição de poder entender melhor e trabalhar melhor tudo aquilo. Olhando para esse tema, eu posso dizer com tranquilidade sobre tudo isso, porque uma das coisas que me obrigou, num determinado momento da minha vida, a procurar uma explicação, foi exatamente a premonição. Eu vivia o tempo todo desdobrado. E nesse desdobramento eu tinha a oportunidade de vivenciar muitos momentos. E nesses momentos, quando eram tranquilos, não causavam o menor desconforto. Mas quando passou a se relacionar com pessoas que desencarnavam, naquele momento em que eu estava vendo aquela situação, aquilo de uma certa forma passou a me provocar algum incômodo. E aí eu fui procurar informações e procurar com técnicos, com especialistas, com médicos, para tentar entender aquela situação. Ouvi as mais variadas respostas sobre aquela situação. E poucas delas condiziam com a verdade que eu estava vivendo naquele momento. E através disso foi possível compreender que tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar um pouco mais, para que a gente vá caminhando com mais tranquilidade. Quando esses fatos que a gente observa estão ligados a calamidades, às vezes mortes de muitas pessoas, né? Nos lembrando aqui de que recentemente, quando aconteceram no Haiti ou em outras partes do mundo aqueles terremotos com muitas mortes, muitas pessoas tiveram a oportunidade de observar isso antes. E me lembro inclusive de um casal que estava vivendo em outro país que tinha tido uma premonição de que haveria algum problema, um desastre natural naquela região. E ele saiu de lá. E aí, de uma certa forma, ele acabou preservando a própria vida. Mas é só assim que a gente consegue mudar essa situação? Pelo que a gente pôde observar nas diferentes leituras sobre espiritualidade, uma forma que a gente pode trabalhar é poder, naquele momento, envolver todo mundo que está ali, né, que você observa, numa luz. Envolva numa luz e reze, pedindo a Deus, nosso Pai, a proteção que todos nós vamos precisar naquele momento. E através desses gestos, seguramente é possível você poder modificar muita coisa. Ah, mas todos serão preservados? Não. Seguramente alguns poderão ser preservados. E ao serem preservados, seguramente levarão consigo uma experiência muito grande
que necessariamente precisa ser passada adiante. E é com esse objetivo que a gente está aqui conversando, para que a gente possa orientá-los sobre essas questões e tratá-las com o devido cuidado e no momento certo. Me lembro que a primeira vez em que aconteceu isso comigo, pessoalmente, foi um problema muito sério. Eu estava morando em São Paulo, na Zona Sul, e eu, num sábado pela manhã, eu tinha que me deslocar até o centro da cidade. Peguei um ônibus, e eu estava nesse ônibus indo pela Avenida Santo Amaro, que depois vira, lá no início, passa para 9 de Julho e vai caminhando. Quando eu entrei na Avenida Santo Amaro, que é no finalzinho dela, eu adormeci por algum motivo. Enquanto eu estava adormecido, eu vi como se estivesse vendo numa tela de televisão uma cena que eu acabaria vivendo 15 minutos depois, lá na frente. E qual era a cena? A cena era a seguinte: eu tenho uma amiga, que faz muito tempo que não a vejo, chamada Márcia, que trabalhava naquela época na TV Bandeirantes em São Paulo. E durante muito tempo ela trabalhou nessa televisão, nessa emissora de televisão. Aí, o marido dela foi convidado para trabalhar no Rio de Janeiro. E ela também, jornalista, foi junto com ele. E eles se deslocaram da cidade já fazia cerca de 1 ano e meio, e eu não tinha notícia mais dela. E que ela estaria no Rio de Janeiro e não mais na TV Bandeirantes. Na cena que eu estava observando, eu a via com a equipe da Bandeirantes, que era a mesma que acompanhava durante muito tempo. E ela estava lá na ponta da 9 de Julho, final da 9 de Julho, ali no início da Avenida São Gabriel, para começar a Avenida Santo Amaro. Uma equipe fazendo testes para gravar o quê? Naquele dia, não vou esquecer nunca disso, o prefeito Jânio Quadros estava inaugurando o corredor da 9 de Julho. O fato foi marcante para mim, né? Lá na frente, quando eu a vi, ela estava de fato gravando uma cena que ia ser colocada no ar, falando daquela inauguração. Aí eu perguntei, por que a Márcia, que se ela, na verdade, na minha cabeça, estava no Rio de Janeiro com o marido dela, onde tinha ido trabalhar na Rádio Jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E aquela cena ficou na minha cabeça, com uma dúvida cruel. Será que era ela? 15 minutos depois, eu cheguei no local onde ela estava, e ela estava lá, de fato, com a equipe, e aí eu fiquei todo arrepiado, olhando para aquela cena e falando, pô, o que isso tem a dizer para mim? O que isso, de alguma forma, quer me mostrar? E essa foi a primeira das múltiplas imagens que eu pude ver ao longo da minha vida, com a premonição de fatos que foram acontecendo e que foram marcando a minha vida. Claramente, alguns fatos são muito interessantes, mas para a gente poder entender, vamos continuar falando sobre essas situações. É muito comum acontecer esses desdobramentos que geram a premonição com autistas, aquelas crianças que estão, segundo se pode observar, fora da realidade nossa aqui. Então eles estão desdobrados e estão vivendo uma situação particular que interessa a eles. Vários estudos mostram isso. E os autistas, de maneira geral, têm essa percepção. Conheço um caso em particular, né, de uma família com uma criança autista, que ela estava na sala conversando com as pessoas, e aí ela disse para a mãe, olha, vai abrir a porta que o tio Manuelzinho está chegando. E a mãe falou, de onde você tirou isso? Ele falou, não, abre a porta que ele está chegando. Aí ela, por curiosidade, levanta e vai até lá. E abre a porta. E ele estava esperando que alguém abrisse a porta. Outras crianças com síndrome de Down também vivem essa particularidade, praticamente durante muito tempo. E essa característica também é assim, eles estão desdobrados, vivendo num determinado espaço. E aí é possível eles poderem antecipar muitas situações. E a antecipação dessas situações cria muitas vezes um desconforto muito grande com as pessoas. Mas
É preciso entender que aquilo de alguma forma está dizendo alguma coisa para aquelas pessoas. E isso é tão importante que a gente pode falar durante muito tempo sobre esse tema, para que você preste atenção. É com essa característica que a gente está aqui falando sobre premonição. E aí nós vamos dar continuidade daqui a pouco. Agora nós vamos chamar os nossos comerciais. Até já!